Esse momento é importante para a nossa vida. Momento em que a gente vai refletir um pouco sobre a palavra de Deus nessa manhã. E você que está aí na sua casa, nos ouvindo, peço que você abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, capítulo 33. O tema da nossa mensagem de hoje é a presença de Deus, a maior necessidade da igreja. A presença de Deus, a maior necessidade da igreja. Vamos ler os primeiros versículos do capítulo 33 de Êxodo. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: sai deste lugar, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Versículo 2: enviarei um anjo à tua frente, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perrezeus, os heveus e os jebuseus. Vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. Amém? Já a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 33. Nós vamos refletir do versículo 1 ao versículo 23. A presença de Deus, a maior necessidade da igreja. Esse é o nosso tema, a presença de Deus, a maior necessidade da igreja. A maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus, é de Deus. O Deus das bênçãos é melhor que as bênçãos de Deus. Hoje o homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. As pessoas querem a salvação e não o Salvador. Querem os dons e não o doador. Querem as coisas e não Deus. No passado, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo de Deus buscava. Deus apareceu para Moisés no deserto, numa sarça. A glória de Deus se manifestou a Moisés. Moisés caiu com o rosto em terra. A presença de Deus se revelou-se poderosamente no Egito e quebrou o poder dos deuses e o orgulho de Faraó. A nuvem era o símbolo da presença de Deus no deserto. A presença de Deus dava direção durante a noite e durante o dia para o povo no deserto. Mas houve um dia em que a presença de Deus foi embora do meio do arraial. Eu poderia colocar o tema dessa reflexão nessa manhã como uma palavra que a gente encontra no livro de 1 Samuel, que tem como ela é citada como Icabode ou Icabô. O significado dela é: foi-se a glória de Deus. Ou seja, Deus se retirou do meio do povo. Deus não age mais em favor do povo. Eu poderia ter colocado o tema dessa reflexão como Icabode ou Icabô. Mas houve um dia que a presença de Deus foi-se embora no meio do arraial de Israel. O povo pecou e o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A maior tragédia do pecado é afastar nós da presença de Deus. É afastar nós da presença de Deus. Deus disse para Josué que não iria ou
para Moisés que não iria mais com o povo enquanto houvesse pecado no meio do arraial. Quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, símbolo da presença de Deus, foi roubada e a glória de Israel, ou seja, a presença de Deus, se apartou do meio do povo. No tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, do templo, do monte, e o povo foi levado para o cativo. Então isso é algumas pistas para a gente entender de como é tão importante que a igreja, que somos nós, venhamos a suplicar, a anseiar, a gritar, a pedir que Deus se faça presente no nosso meio, que Deus continue agindo, que Deus não se afaste do nosso meio. Como é importante que a gente, mesmo pecando, a gente venha se arrepender dos nossos pecados, para que a nossa comunhão para com Deus não seja interrompida. Então, primeiro ponto que precisamos entender nesse texto é a suprema importância da presença de Deus na igreja. A suprema importância da presença de Deus na igreja. A igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. Nossas vidas serão vazias, nossos cultos serão sem vida, nossas músicas serão sem unção e nossas mensagens serão mortas se Deus não estiver presente no nosso meio. Vou repetir novamente aqui. Nossas vidas serão vazias, nossos cultos serão sem vida, nossas músicas serão sem unção e nossas mensagens serão mortas se Deus não estiver presente no meio da igreja. Muitas vezes confundimos a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. Deus está em todos os lugares, mas não está em toda parte com a sua presença manifesta. Muitas vezes, nós falamos para as pessoas que Deus está entre nós. Vou repetir novamente aqui. Muitas vezes, nós falamos para as pessoas que Deus está entre nós. Elas olham para nós, elas olham para as igrejas, elas veem que não existe Deus. Então elas chegam à conclusão que fazemos uma propaganda enganosa. Dizemos que tem pão na casa do pão, mas só temos fornos frios, prateleiras vazias e receita de pão. Dizemos para as pessoas, tem pão na casa do pão, mas quando as pessoas vêm até nós, elas só encontram fornos frios, prateleiras vazias e receita de pão. Então, a suprema importância da presença de Deus no meio da igreja. Esse é o primeiro ponto que aprendemos nessa manhã. Vamos continuar aqui. Segundo ponto. O pecado afasta a presença de Deus no meio do povo. Eu vou ler aqui o verso 4 do texto, que diz assim. Verso 4 diz assim: quando o povo ouviu esta má notícia, começou a chorar, e nenhum deles usou adornos. Mas qual foi a má notícia que o povo ouviu? A má notícia que o povo ouviu foi esta. Versículo 3: mas não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. A má notícia que o povo ouviu foi a seguinte. Se você voltar aí na nossa Bíblia Sagrada, no versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: sai deste lugar, tu e o povo que tiraste da terra do Egito,
e vai para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, eu a darei à tua descendência. E Deus falou, enviarei um anjo à tua frente, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perrezeus, os heveus e os jebuseus. Vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti. Então, qual foi a má notícia que o povo ouviu? Deus está mandando que Moisés pegue o povo que ele tirou do Egito e ele vá para a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Mas Deus falou assim, ó, por causa do pecado de vocês, eu não irei com vocês e eu enviarei um anjo na frente de vocês. Quando o povo ouviu essa notícia de que Deus não iria com eles e que Deus ia enviar um anjo na frente, o povo, o versículo 4, ouvindo essa má notícia, começou a chorar e nenhum deles usou adornos. Então vamos lá. O pecado afasta a presença de Deus no meio do povo. A impaciência levou o povo a buscar outros deuses. O povo saiu do Egito, Deus manda ele para o deserto. Quando ele chega no deserto, que Moisés e Josué estão no monte orando, durante ali aproximadamente uns 40 dias, o povo, ele se torna impaciente, né? E agora, o que eles vão fazer? Vão pegar as suas joias, o tesouro que eles trouxeram do Egito, e agora eles vão pressionar que Arão, que era a pessoa responsável, que era o sumo sacerdote, a pessoa responsável que estava embaixo dali com o povo, o qual Moisés deixou responsável pelo povo, a pressionaram ele a criar um bezerro de ouro. Então Arão fez um bezerro de ouro e eles passaram a adorar esse Deus. Você vai ler, você vai encontrar essa informação no versículo 4 do capítulo 32. Diz assim, ele os recebeu e deu suas mãos e de uma forma, e deu forma ao ouro, e cingiu, fazendo dele um bezerro, e fundiram, e então eles exclamaram, ó Israel, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Entregaram-se à prática ostentiva de pecado, bebedeiras e danças, rebelaram-se contra Deus, abandonaram a Deus e desprezaram-se e desviaram-se do seu caminho. Por terem abandonado a Deus e se curvado diante de um ídolo, imediatamente sucumbiram-se na decadência moral. Arão cede à pressão do povo para se desviar, como você vai encontrar no versículo 22, 23 do capítulo 32, e depois de usar uma reconciliação descabida. Então, qual foi o motivo de Deus se afastar no meio do povo? Foi que o povo pegou as suas joias, pegou os seus tesouros e criaram um bezerro de ouro e começaram a adorar esse bezerro de ouro como ele se fosse um Deus. Ou seja, o Deus de Israel, o Supremo, o Eterno, o grande eu sou, aquele que livrou eles com mão forte do Egito, aqueles que sustentou ele durante os 400, 300 anos ali no Egito, aqueles que livrou eles das 10 pragas no Egito, o Deus eterno, o grande eu sou, que abriu o mar vermelho, e que guiava eles com uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Esse Deus é traído. Ele é traído, o povo trai Deus. O povo desobedece a Deus, o povo peca, então Deus se afasta no meio do povo. Então o pecado afasta a presença de Deus no meio do povo, porque o povo agora começa a adorar um bezerro de ouro. O pecado provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo. Moisés disse, quem é do Senhor, venha a mim. Você vai encontrar no versículo 26 do capítulo 32.
aos que andam com Deus e os que andam segundo os seus próprios corações. Deus intentou destruir o seu povo e começar uma nova geração, mas Moisés intercedeu pelo povo e Deus o poupou. Mas Deus disse: eu não irei convosco. Quando o povo pecou contra o Senhor, quando o povo se rebelou contra Deus, Deus falou assim: olha, Moisés disse assim: então, Senhor, risca meu nome do livro da vida. E aí Moisés intercede pelo povo. E Deus, ele ouve a oração de Moisés. Mas Deus falou assim: olha, eu não vou destruir o povo, mas eu não irei mais com vocês. Eu não irei mais com vocês. Vocês vão para a terra de Canaã. Eu vou mandar um anjo para ir na frente de vocês. Ele vai derrotar os inimigos de vocês lá na terra de Canaã. Mas eu não irei mais com vocês. Deus falou assim, ó: mas não irei irei no meio de ti, para que eu não destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado, ou seja, um povo rebelde. Vocês são um povo rebelde. Então o provoca a ira de Deus. Essa é a maior tragédia que pode acontecer ao povo de Deus. É Deus se afastar do meio da igreja, é Deus se afastar do meio do povo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não for? E se Deus não for conosco, e se Deus não tiver a nosso favor, quem seremos nós? O que será de nós? O que será da igreja? Romanos fala isso, Paulo fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não estiver conosco? O que adianta ir para Canaã? O que adianta ter os inimigos destruídos? O que adianta ter prosperidade? Mas se Deus não estiver no meio do povo, do que adianta? O que adianta ter o anjo na frente se Deus não estiver conosco? O que adianta? De nada adianta. Não adianta termos riqueza, não adianta termos saúde, não adianta termos uma formação acadêmica, não adianta te pregar bem, não adianta te cantar bem, não adianta te ter muitas coisas, não adianta de nada. Se Deus não tiver conosco, se Deus não estiver lutando as nossas lutas, se Deus não estiver no meio da igreja, se Deus não for a nossa prioridade, de nada adianta. Não adianta ter o anjo. Não adianta ter o anjo. Não adianta Deus poupar a gente da morte, como Ele poupou aqui o povo de Israel. Disse Moisés: eu não matarei o povo, porque eu ouvi tuas orações, mas eu não irei com vocês. De nada adianta. Muitas das vezes nós batemos no nosso peito e assim: assim como a igreja de Laodiceia disse: não precisamos de Deus, nós somos abastados, temos riqueza. Mas se Deus não estiver conosco, tudo é em vão, todo o nosso esforço é em vão. O próprio Jesus falou isso: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De nada adianta desfrutar das maravilhas do mundo, ter uma vida sossegada, ter saúde, ter bens materiais, mas se no final não tiver Deus na vida, se Deus não tiver na nossa vida, de nada adianta. De nada adianta. Deus disse que iria se retirar e se retirou. A nuvem desapareceu. A coluna de fogo sumiu. Os sinais visíveis da presença de Deus desapareceram. A igreja muitas das vezes está fraca e seus membros estão caindo.
nos mesmos pecados do mundo, porque não vive na presença de Deus. Ama o mundo, porque não consegue mais encontrar satisfação em Deus. Tem prazer nos banquetes do mundo, mas não tem fome de Deus. Conhece a respeito de Deus, mas não a Deus. Mas não a Deus. Muitas das vezes nós dizemos assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Mas será que realmente o Senhor é seu pastor? Porque o próprio Jesus também, em João 10, diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Elas seguem o seu pastor. Será que a igreja está ouvindo a voz do seu supremo pastor? Repito novamente aqui, a igreja dos últimos dias está caindo em mesmos pecados, porque não querem mais viver na presença de Deus, não querem mais obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, não querem mais buscar, confessar seus pecados, amam mais o mundo do que a Deus. Tem prazer nas coisas do mundo, mas não tem prazer em orar, em jejuar, em ler a palavra, em confessar seus pecados, em amar o próximo. Conhece a respeito de Deus, conhece, ouve falar sobre Deus, mas não conhece Deus. Mas não conhece Deus. Porque quando conhecemos a Deus, nós ouvimos a sua voz, nós seguimos os seus passos, a nossa fé não é abalada. Nós confiamos nele, apesar das tribulações, apesar de as pessoas dizerem que vão nos matar, mas nós continuamos com a nossa fé firme em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós não queremos um anjo, nós queremos a presença de Deus. Mas quando cometemos pecado e não confessamos os nossos pecados, a nossa comunhão para com Deus é interrompida. Terceiro ponto, a necessidade de diagnosticar a causa do afastamento da presença de Deus. Se já comentei aqui, vou repetir novamente. Os filhos de Israel se arrependeram, o versículo 4. Eles odiaram o que tinham feito, desprezaram-se por isso, compreenderam que havia trazido tragédias sobre suas cabeças, compreenderam a gravidade do seu pecado. O pecado traz vergonha e mácula sobre nós. O pecado ofende a santidade de Deus. O pecado provoca a ira de Deus. Quando o povo redimido de Deus se rebela e peca contra Deus, isso é uma calamidade. Precisamos ter consciência que é por causa do pecado que Deus está se retirando do meio do seu povo. O Deus que fazia milagres tremendos, arrancando o povo da mão do faraó com a mão poderosa, triunfando sobre os seus deuses, e sobre os faraós, sobre os seus cavaleiros que abriram o mar vermelho, não estava mais com eles. Isso os encheu de desalento. Isso alarmou e levou a prantear. Quando o povo de Israel, pararam para pensar no pecado que eles tinham cometido, no que eles tinham feito, o versículo 4 do texto diz que eles falam assim, ouvindo essa má notícia, começaram a chorar. Essa palavra chorar tem o sentido de ficaram desesperados. Começaram a prantear, ficaram desesperados.
As bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus, sem o Deus das bênçãos não tem valor. Canaã sem Deus não tem valor. A terra que mana leite e mel sem Deus não tem valor. A posse da terra sem Deus não tem valor. A comunhão com Deus é a prioridade essencial para termos a vida eterna. Se quisermos a presença de Deus em nossa igreja, precisamos ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. E olha só o que o versículo 5 vai nos dizer. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: dizei aos israelitas, és um povo muito obstinado. Se eu subisse no meio de ti, por um só momento, te destruiria. Portanto, tira agora os teus adornos, para que eu decida o que farei a ti. O que farei a ti. Isso aqui é muito duro. O povo de Israel utiliza as suas joias, utiliza os seus bens que tinham que construir um bezerro de ouro. Então agora Deus ele vem assim, olha, retira. E eu vou decidir o que farei com vocês. Eu vou decidir se realmente eu vou com vocês. Então eu repito novamente que se quisermos a presença de Deus na nossa vida, precisamos ter coragem de romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Precisamos ter coragem de dizer não para o pecado. Precisamos romper com os relacionamentos do mundo. Precisamos romper com aquilo que nos afasta de Deus. Assim como Deus pediu para o povo de Israel, para eles se livrarem daqueles adornos. Deus disse, despoje-se deles, e eles o fizeram. Se quiser a presença de Deus, precisamos nos despojar de coisas que ofendem a santidade de Deus. Deus disse para Jacó, tira as roupas contaminadas, lave as mãos sujas e jogue fora os ídolos. Deus disse para Josué, tira as coisas contaminadas do arraial. Elias removeu Baal que interpunha entre o povo e as torrentes do céu, ou seja, a chuva do céu caíram. Precisamos chorar pelo pecado e abandonar o pecado. Você tem chorado pelos seus pecados? Quando você peca, quando você comete um erro, quando você realmente faz algo que ofende Deus, a sua comunhão com Deus, você sente tristeza no seu coração? Você se sente triste? Ou você não se sente mais triste? Ou o pecado se tornou algo comum para você? Ou pecar para você é algo normal? Se você ainda sente tristeza no seu coração, se você ainda sente aquela tristeza dentro da sua mente, assim, puxa Deus, eu pequei. Você tem a certeza, é o Espírito Santo de Deus que trabalha na sua vida. Mas agora quando você peca e não tem mais remorso no coração, não sente mais tristeza, tome cuidado. Tome muito cuidado. Você está num caminho muito perigoso. Muito perigoso. É muito perigoso. Então, esse é o terceiro ponto. A necessidade de diagnosticar a causa do afastamento da presença de Deus. Você tem que parar para pensar hoje na sua vida, o que tem causado o afastamento de Deus da sua vida, do meio da sua igreja. O que tem causado? Quais são os pecados que você tem cometido que tem causado o afastamento de Deus da sua vida? O quarto ponto, nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja. Nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja. O versículo 2 do capítulo 33 diz assim: enviarei um anjo à frente e expulsarei os cananeus. Deus prometeu ao povo enviar o seu anjo. É uma coisa maravilhosa a gente ter o anjo do Senhor acampado ao nosso redor.
Muitas das vezes nós até oramos assim: Senhor, envia os teus anjos para acampar ao redor da nossa igreja, da nossa casa, para nos proteger. É uma coisa maravilhosa de ter o anjo do Senhor. Eles são ministros de Deus em favor do seu povo. Mas Moisés queria Deus. Ele não queria apenas o anjo, mas queria Deus. Não há substituto para a presença de Deus no meio do povo. Moisés não queria somente o anjo. Moisés queria Deus. Moisés queria Deus. Tem muita gente hoje que está muito contente somente com a presença do anjo. Isso é muito perigoso. Quero te desafiar aqui nessa manhã que você não fique contente somente com a presença do anjo, mas que você tenha disposição de dizer assim: não, eu quero Deus na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o protetor da minha casa, o protetor da cidade. É em vão montar sentinela, é em vão montar guarda, se o Senhor não for o guarda da cidade. É em vão. O Senhor precisa ir conosco. Precisamos tomar exemplo de Enoque. Precisamos andar com Deus. Precisamos tomar exemplo de Davi. Era o homem segundo o coração de Deus, apresentou suas falhas, mas ele se arrependia dos seus pecados, por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Deus prometeu a eles vitória. Deus prometeu a eles a exterminar os povos daquela terra. Eles teriam vitória com seus inimigos, mas não comunhão com Deus. Olha aqui que impactante, irmãos. Uma coisa é você ter Deus na vida e uma coisa é você ter vitória. O anjo daria vitória, mas ele não tinha comunhão com Deus. E Moisés não queria apenas vitória, ele queria Deus. Ele não queria apenas as bênçãos, ele queria o abençoador. Canaã sem Deus é uma terra estranha. Nada substitui Deus em nossa vida. Nada substitui Deus em nossa vida. Moisés não queria somente o anjo, Moisés não queria somente a vitória, Moisés não queria somente as bênçãos. Moisés queria o anjo, queria as bênçãos e queria a vitória, mas queria Deus, principalmente na vida do povo. E a gente caminha aqui para o versículo 7. Moisés queria o Deus no meio do povo, mas como? Pastor, como buscar de volta novamente a presença dele para o meio do povo? Vamos lá para o versículo 7. Versículo 7 diz assim: Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou-a de tenda da revelação. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação fora do acampamento. Versículo 8. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava. Cada um ficava em pé na entrada da sua tenda e contemplava Moisés pelas costas até que ele entrasse na tenda. Moisés sente o fardo e se retira para orar. Olha só a postura desse líder. Você que é líder da sua casa, você que é pai, você que é mãe. Tome, por exemplo, essa atitude de Moisés. Você que é líder de um pequeno grupo, de uma base, de uma base missionária, você que é líder de uma igreja, você que é líder de um ministério. Nós sofremos porque, olha só o que Moisés faz. Moisés sentiu o fardo e se retira para orar. A restauração da igreja começa quando os líderes sentem sobre si o fardo da oração. A restauração da igreja começa quando alguém rompe o estado de sono e começa a buscar Deus em oração. Foi assim na história. Sempre que o homem, um grupo de pessoas congregadas,
a oração, começou a buscar Deus, favorosamente houve restauração. Sem oração, a igreja não tem poder. Sem oração, os corações não se derretem. Então Moisés, como um líder, ele se retirou do meio do arraial, foi para a sua tenda e começou a buscar, a clamar, a interceder pelo povo, para que Deus voltasse novamente para estar no meio do povo. Sempre quando uma pessoa começa a orar, a gente tem o exemplo de moravianos, oraram 100 anos. Sempre quando houve oração na vida da igreja, sempre houve avivamento. E eu quero te deixar algo claro aqui, muitas vezes nós confundimos avivamento com movimento. Nós pensamos que avivamento é culto animado, é louvor extravagante, mas avivamento significa arrependimento, sede pela palavra de Deus, oração, jejum, sede para salvar as almas das pessoas. Isso é avivamento. E avivamento vem quando oramos. Avivamento vem quando lemos a palavra de Deus. Avivamento vem quando arrependemos dos nossos pecados. Avivamento vem quando buscamos a Deus com o coração sincero e contrito, reconhecendo quem somos nós e quem é Deus e do que Ele é capaz de fazer. Deus é tremendo. Não basta apenas deixar o pecado, é preciso anseiar ardentemente pela volta da presença de Deus. Não bastava somente o povo abandonar seus pecados, mas eles precisavam, a partir daquele momento, tomar uma atitude, rogar pela misericórdia de Deus, para que Deus voltasse novamente a agir no meio do povo. Moisés estava ansioso para que a presença de Deus retornasse, e assim ele restabeleceu um lugar de oração. Ele não pressionou, ele era espontâneo. O versículo 7 diz que era espontâneo. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação. Nem todos foram à tenda da congregação, mas houve pessoas que sentiram o mesmo fardo que Moisés sentiu e foram buscar a presença de Deus. É importante notar que eles não se contentaram em orar em suas próprias tendas. Eles tinham um lugar específico para se reunir em oração. Precisamos nos reunir para orar. A igreja primitiva orava nos lares e também no templo. Outros foram à tenda para orar, mas viram os que tinham fome da presença de Deus entrando na tenda. Não espere que toda a igreja venha orar. Você tem que começar a orar. Não espere pelo seu líder de base, não espere pelo seu pastor, não espere pelo seu líder de ministério a orar. Você tem responsabilidade intransferível de orar pela sua vida, de orar pela sua família, de orar pela salvação das pessoas. O texto diz que quando Moisés foi para a tenda orar, outras pessoas sentiram o mesmo fardo que ele, outros líderes de Israel sentiram o mesmo fardo e foram também orar, buscar a presença de Deus. Como Moisés orava? Moisés buscava a Deus continuamente. Ele era um homem de oração. Ele costumava tomar a tenda e armá-la para fora do arraial. Mesmo diante da crise espiritual do povo, ele mantinha sua íntima comunhão com Deus através da oração. Deus falava com Moisés face a face. Moisés tinha intimidade com Deus. Na oração, não somente Moisés falava com Deus, mas Deus também falava com Moisés. A oração é uma conversa. Não vamos a Deus para falar para Ele aquilo que está no nosso coração. Como Moisés orava? Moisés orava continuamente, sem cessar. Por que Moisés orava? Vamos lá no versículo 13. Diz assim: se achei favor aos teus olhos, rogo-te
que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo, é o teu povo. Ele quer, porque Moisés orava, ele quer conhecer a Deus na intimidade. Rogo-te que me faças saber neste momento o teu povo, o teu caminho, para que te conheças e aches graças aos teus olhos. Moisés quer ter uma intimidade. Moisés quer conhecer os planos de Deus. Ele quer restabelecer a honra da igreja. E considera que esta nação que é o teu povo. Moisés quer que Deus novamente reconheça o povo de Israel como seu povo e caminhe com eles. Ele quer mais de Deus para a sua vida, para o seu povo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, o filho de Nun, não se apartava da tenda. Ele queria mais de Deus. Versículo 18 diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostre a sua glória. Rogo-te que me mostre a sua glória. Quando a gente vem para o Novo Testamento, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que a palavra glória, quando ele diz assim, nós vimos a tua glória como do unigênito, ele fala que a palavra glória não é um atributo de Deus, mas sim, ou seja, a manifestação do próprio Deus, ou seja, é o próprio Deus manifestado na sua plenitude. E essa mesma palavra, ela vem para o Antigo Testamento e diz assim: rogo-te que me mostre a tua glória. Mas assim: Senhor, mostre-me o teu poder, mostre-me a tua força, mostre-me a tua misericórdia, a tua bondade, mostre-me o teu favor a favor do teu povo. Então Moisés, ele queria que Deus novamente se manifestasse a favor do seu povo. Quando Moisés se separou para buscar a Deus, o povo também foi buscar a Deus. A nuvem da presença de Deus veio sobre a tenda da congregação. Quero que você leia aí na sua Bíblia Sagrada, a gente está terminando aqui. No versículo 9 diz assim: e quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E o Senhor falava com Moisés. Olha só que importante, irmão. Quando se arrependemos dos nossos pecados, quando reconhecemos o que nós temos feito, quando reconhecemos o grande poder de Deus, e nós buscamos a Deus com um coração sincero, um coração arrependido, quando nós choramos pelos nossos pecados, quando nós clamamos a Deus, quando nós unimos em oração para buscar a misericórdia de Deus, o texto diz que a glória de Deus voltou novamente. E Deus, ou seja, Moisés falava com Deus face a face. Não estou dizendo aqui que Moisés via face a face de Deus, porque a gente vai cair numa contradição aqui, que a Bíblia fala que se um pecador olhar para a face de Deus, ele morrerá. A ideia aqui é que Deus falava com Moisés. A nuvem vinha, e quando a nuvem vinha, Deus falava com Moisés. Por isso que ele fala face a face. Isso não quer dizer que Moisés está vendo a face de Deus, porque se ele visse a face de Deus, ele morreria. A expressão é no sentido da comunicação, do diálogo que Moisés está tendo com Deus, porque ele está ali num processo de oração. Então, quando vamos em oração, Deus fala conosco e nós falamos com Deus, e a nossa comunhão com Ele é restabelecida. Quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar a Deus nas suas tendas. Olha que impressionante, versículo 10. E o povo, e todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda, e todo o povo levantando-se adorava, e cada um na entrada da sua tenda. Quando Deus se manifestou para falar com Moisés, o povo reconheceu que era Deus. Então o povo adorava a Deus. Adorava a Deus. O povo adorava a Deus. A oração muda as coisas. Deus havia dito que a sua presença não iria com o povo. Eu afirmei isso no versículo 2, versículo 3. Mas quando o povo se arrependeu e orou e buscou a Deus, Deus disse: a minha presença irá contigo
e eu te darei descanso. Versículo 14. Versículo 14 assim. E o Senhor respondeu-lhe: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. A oração muda as coisas. Quando arrependemos dos pecados, as coisas mudam. Então, o próprio Senhor diz assim: eu irei com você, Moisés. Eu irei com o povo, porque eu vejo que o povo se arrependeu. Então, nós concluímos aqui. O sinal da presença de Deus, que tinha ido embora, voltou. A igreja é restaurada quando há uma manifestação da presença de Deus em seu meio. Há uma nova vitalidade. A adoração torna-se viva. As orações se tornam fervorosas. Quando a coluna de nuvem cobre a tenda, os corações se dobram e adoram a Deus nos seus lares. Então, é isso que nós